Mãe, assine estes papéis para a senhora receber um dinheiro que o papai deixou. Foi o que o meu enteado, que amo como filho, disse. Mas a namorada dele me deu um papel em segredo dizendo: se você assinar, você estará na rua hoje. Antes de continuar a nossa história, inscreva-se no canal e deixe o seu gostei neste vídeo, pois seu apoio nos ajuda muito. Vamos começar. Mãe, assine estes papéis para a senhora receber um dinheiro que o papai deixou. Foi o que o meu enteado, Maurício, disse com um sorriso que eu raramente via em seu rosto. Aquelas palavras ecoaram na sala de estar, preenchendo o silêncio que habitava a casa desde que meu marido se foi. Há pouco mais de eu estava sentada na poltrona favorita do meu falecido esposo. Eu estava segurando uma caneta que parecia pesar 1 tonelada. Minhas mãos tremiam um pouco. Não por desconfiança, mas pela emoção do momento. Maurício tinha me chamado de mãe. Para quem vê de fora, pode parecer algo comum, mas para mim, aquela simples palavra era o milagre que eu esperei por 20 anos. Desde que me casei com o pai dele, tentei de tudo para conquistá-lo. Fiz bolos, ajudei nos deveres de casa, fui às reuniões da escola, cuidei dele quando teve catapora, mas Maurício sempre foi frio, distante. Ele erguia um muro entre nós que eu nunca consegui derrubar. Ele sempre me chamou de Elizabeth, de forma seca, ou às vezes nem me chamava pelo nome, apenas apontava o que queria. Mas hoje, tudo parecia diferente. Ele estava ali. Ele estava na minha frente, vestindo uma camisa bem passada, com uma pasta de documentos no colo e um olhar que parecia carinhoso. Dinheiro? Perguntei, ajeitando os óculos no rosto e tentando focar na papelada. As letras pareciam miúdas demais para os meus olhos cansados de chorar. Mas seu pai não me falou nada sobre dinheiro extra, Maurício. Ele sempre foi tão organizado com a conta conjunta. Maurício deu uma risada leve, tranquilizadora, e tocou no meu ombro. O toque dele era quente, mas algo no fundo do meu estômago deu um nó. Ignorei. Eu queria tanto acreditar que o luto tinha nos unido. Dizem que a dor aproxima as pessoas, não é? Eu queria acreditar que a perda do pai tinha feito ele perceber algo. Eu queria acreditar que ele via que eu era a única família que lhe restava. O papai tinha uns investimentos antigos, Elizabeth. Digo, mãe. Ele se corrigiu rápido, e meu coração derreteu mais uma coisa de banco. Burocracia antiga. Se a senhora não assinar essa autorização hoje, o banco vai travar tudo, e esse dinheiro vai para o governo. A senhora sabe como é a justiça nesse país, né? Uma demora sem fim. Eu só quero garantir que a senhora fique bem, que não passe necessidade. Eu olhei para ele, com os olhos marejados. Você é um bom menino, Maurício. Seu pai estaria orgulhoso de ver você cuidando de mim desse jeito. Ele assentiu, baixando a cabeça como se estivesse emocionado também. Mas, conhecendo ele como eu conhecia, parecia mais que ele estava escondendo o olhar. Ao lado dele, no sofá, estava Luana, a namorada. Eu gostava muito dela. Era uma moça simples, de família humilde, que trabalhava muito e sempre me tratou com um respeito enorme. Diferente das outras namoradas que Maurício teve, que nem olhavam na minha cara, Luana sempre perguntava. Ela perguntava se eu precisava de ajuda com a louça, se eu queria um chá, se eu estava me sentindo bem. Naquele momento, porém, Luana estava estranha. Ela estava sentada na ponta do sofá, com as mãos apertadas no colo, os nós dos dedos brancos de tanta força que fazia. Ela não olhava para os papéis, nem para Maurício. Ela olhava para o chão, com medo ou vergonha. Luana, querida, você está bem? Perguntei preocupada. Está pálida. Quer uma água com açúcar? Maurício respondeu por ela, rápido demais. Ela está ótima, mãe. Só está cansada do trabalho. Luana, pega uma água para a minha mãe, por favor? A boca dela deve estar seca. O tom dele não foi de pedido, foi de ordem. Luana levantou-se num pulo, assustada. Ela me olhou por um breve segundo. Seus olhos estavam grandes, arregalados. Parecia que ela queria gritar, mas a voz não saía. Claro. Vou pegar, disse ela com a voz trêmula. Enquanto ela ia para a cozinha, Maurício voltou a empurrar os papéis na minha direção, batendo levemente com o dedo na linha pontilhada onde eu deveria assinar. Aqui, mãe. Só assinar aqui e na outra folha. Eu já resolvo tudo no cartório ainda hoje. Nem precisa a senhora sair de casa. Eu sei que a senhora ainda está muito triste para ver gente. Deixa que eu cuido de tudo.
Eu respirei fundo. Olhei ao redor daquela sala. Cada quadro na parede, cada móvel, tudo tinha a mão do meu marido. Essa casa era o nosso santuário. Ele a construiu com tanto suor. Saber que ele tinha deixado um dinheiro extra para que eu pudesse manter tudo isso era um alívio. A aposentadoria não era lá essas coisas, e eu tinha medo de não conseguir pagar as contas sozinha. Está bem, meu filho, disse eu tirando a tampa da caneta. Se é para o bem da família, eu assino. Aproximei a caneta do papel. Maurício prendeu a respiração. Eu podia sentir a ansiedade dele irradiando, como se ele estivesse prestes a ganhar na loteria. Eu atribuí aquilo à preocupação dele comigo. Como fui boba de achar que ele não gostava de mim, pensei. Ele só tem esse jeito fechado, igual ao pai. Quando a ponta da caneta tocou a folha, Luana voltou da cozinha. Ela trazia um copo de água em uma bandeja. Ela veio caminhando devagar, e quando chegou perto da mesinha de centro, tropeçou no tapete. O copo caiu, derramando água no chão, mas longe dos papéis. Maurício bufou, irritado. Olha o que você fez, Luana. Que desastrada. Desculpa, ela disse, se abaixando rapidamente para limpar enquanto Maurício revirava os olhos e resmungava, olhando para o teto em sinal de impaciência. Luana se aproximou de mim para verificar se não tinha molhado minha roupa. Nesse momento, num movimento muito rápido, ela enfiou um pedaço de papel dobrado, minúsculo, por baixo da minha mão que estava repousada no braço da poltrona. Ela apertou minha mão com força. Era um aperto gelado e desesperado. E ela sussurrou tão baixo que só eu pude ouvir, aproveitando que Maurício xingava baixinho olhando para o chão molhado. Lê, agora. Não assina. Meu coração parou. O tempo pareceu congelar. A doçura do momento se dissipou instantaneamente, dando lugar a um frio na espinha. Olhei para Luana e vi terror nos olhos dela. Não era cansaço. Era pavor. Maurício se virou para nós novamente, com um sorriso falso voltando ao rosto como se tivesse ligado um interruptor. Tudo bem, mãe. Acidentes acontecem. A Luana limpa depois. Pode terminar de assinar? Eu tenho hora marcada no cartório. Eu apertei o bilhete escondido na palma da minha mão. A caneta ainda estava na outra mão. Eu olhei para o papel oficial na mesa, cheio de termos jurídicos que eu não entendia bem, e depois olhei para o rosto do meu enteado. Aquele sorriso, de repente, não parecia mais carinhoso. Parecia o sorriso de um lobo olhando para uma ovelha. Só um minuto, Maurício. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Deixe-me limpar meus óculos. Estão embaçados. Abaixei a mão, fingindo limpar a lente na blusa, e discretamente abri o papelzinho que Luana me deu. Com o coração batendo tão forte que parecia querer sair pela boca, baixei os olhos para o pequeno pedaço de papel amassado na minha mão. Minhas mãos suavam frio, e tive que fazer um esforço enorme para não demonstrar o tremor. As letras de Luana eram trêmulas, escritas às pressas, mas a mensagem era clara e cortante como uma faca. Dona Beth, não assine. Isso não é herança. É uma doação de bens em vida. Se a senhora assinar, a casa passa a ser dele hoje mesmo, e ele vai te colocar na rua. Por favor, acredite em mim. O mundo ao meu redor pareceu girar. O som do relógio na parede, aquele tic-tac antigo que meu marido tanto amava, de repente parecia um martelo batendo na minha cabeça. Levantei os olhos devagar, com medo do que veria. Maurício continuava ali, parado na minha frente, com aquele sorriso que agora eu percebia ser apenas uma máscara de gesso. O que foi, mãe? A voz dele soou um pouco mais impaciente dessa vez. Algum problema com os óculos? Vamos, assina logo. O cartório fecha às 5 e eu não quero perder a viagem. É para o seu bem, lembra? O dinheiro. Não existia dinheiro nenhum. Era tudo uma mentira. Uma armadilha cruel montada pela pessoa que eu ajudei a criar. Aquele menino que eu levei para tomar sorvete quando tirava notas boas. Aquele que eu cuidei quando ralava o joelho jogando bola. Estava ali, na minha sala, planejando tirar o teto de cima da minha cabeça. E o pior, usando a memória do pai falecido como isca. Senti uma náusea subir pela garganta. A dor do luto, que já era imensa, se misturou com uma sensação amarga de traição. Era como se eu tivesse levado um tapa na cara. Tentei ganhar tempo. Minha mente estava um turbilhão, mas eu sabia que não podia confrontá-lo agora.
Se ele percebesse que eu sabia, o que ele faria? Ele era jovem, forte, e eu era apenas uma senhora sozinha. Maurício, meu filho, minha voz falhou, e nem precisei fingir a emoção. Eu estava devastada. Estou sentindo uma tontura. Acho que minha pressão baixou. Essa conversa de dinheiro, de banco, isso me deixa nervosa. Seu pai sempre cuidou disso para mim. Pousei a caneta na mesa, longe do papel. O sorriso de Maurício desapareceu instantaneamente. As sobrancelhas dele se juntaram e o rosto ficou vermelho. Pressão baixa? Agora? Ele bufou, andando de um lado para o outro na sala. Mãe, pelo amor de Deus, é só uma assinatura, não precisa fazer drama. A senhora sempre foi forte, agora vai desmaiar por causa de um papel? Não é drama, Maurício, eu disse, tentando manter a calma, embora por dentro eu quisesse gritar. Eu só preciso ler o que estou assinando. Seu pai sempre dizia: Betty, nunca assine nada sem ler. Ele parou de andar e se aproximou de mim. Dessa vez, ele invadiu meu espaço pessoal. Ele se inclinou sobre a poltrona, apoiando as mãos nos braços do estofado, me prendendo ali. Senti o cheiro do perfume caro que ele usava. Um perfume que provavelmente comprou com o dinheiro que pedia emprestado ao pai e nunca devolvia. O papai morreu, Elizabeth. A voz dele foi fria, dura. Ele não me chamou de mãe. A máscara tinha caído. Ele não está mais aqui para ler nada para você. Quem está aqui sou eu. Eu sou o homem da casa agora. Você não confia em mim? É isso? Depois de tudo que eu estou fazendo, correndo atrás de papelada, pagando taxas do meu bolso para liberar esse dinheiro para você, é assim que você me agradece? Com desconfiança, ele estava tentando virar o jogo. Estava tentando me fazer sentir culpada. Era uma tática velha, eu percebi agora. Ele sempre fazia isso quando era adolescente e queria sair escondido. Você não confia em mim? Ele dizia. E eu, tola, sempre cedia. Olhei para Luana, que estava no canto da sala, encolhida, fingindo arrumar uns bibelôs na estante. Ela estava pálida, de olhos arregalados, me implorando com o olhar para que eu resistisse. Se aquela menina, que tinha tanto a perder namorando com ele, teve a coragem de me avisar, eu precisava ter a coragem de me defender. Não é questão de confiança, meu filho, respondi segurando o choro. É questão de responsabilidade. Eu não estou entendendo. Eu não estou entendendo essas palavras aqui. Usufruto, doação, imóvel. Achei que era sobre a conta bancária. Maurício bateu a mão na mesa de centro com força, fazendo o vaso de flores tremer. Eu dei um pulo na cadeira. São termos técnicos, caramba! Ele gritou. Foi a primeira vez que ele levantou a voz de verdade naquele dia. O banco exige que a casa esteja regularizada para liberar o fundo de investimento. É um pacote só. Você quer o dinheiro ou não quer? Se não quiser, ótimo. Fique aí na miséria contando moedas para comprar pão, enquanto o governo fica com tudo que o meu pai suou para ganhar. Ele sabia exatamente onde doer. Ele sabia que eu tinha medo do futuro. Ele estava usando o meu medo para me manipular. Maurício, não fale assim comigo, pedi com a voz fraca. Falo sim, porque estou cansado. Ele continuou, gesticulando muito. Sempre foi assim. Você sempre complicando as coisas. O papai sempre dizia que você era devagar para entender as coisas, que precisava de alguém para te guiar. Eu estou tentando te guiar, mas você é teimosa. Aquilo foi o golpe final. Meu marido nunca disse isso. Meu marido me amava, me respeitava. Maurício estava inventando mentiras sobre o pai morto para me ferir, para me diminuir, para me fazer sentir pequena e incapaz. Uma onda de indignação subiu pelo meu peito. A tristeza deu lugar a uma brasa quente de raiva. Ele não queria só a casa. Ele queria me humilhar. Ele queria me tirar daqui, do lar que eu construí, e me jogar na rua como se eu fosse um móvel velho que não serve mais. E queria fazer isso hoje. Se eu assinasse, onde eu dormiria esta noite? Ele teria a coragem de me expulsar no mesmo dia? Olhei para ele e pela primeira vez vi quem ele realmente era. Não era o menino que eu criei. Era um estranho ganancioso e cruel. Eu não vou assinar agora, Maurício, declarei. Minha voz saiu baixa, mas firme. Não tremi dessa vez. Ele paralisou. Parecia não acreditar que a madrasta boazinha e submissa estava dizendo não. O que você disse? Eu disse que não vou assinar agora. Levantei-me da poltrona.
sentindo minhas pernas um pouco bambas, mas me mantive de pé. Estou cansada, estou de luto e minha cabeça não está boa. Deixe os papéis aqui. Eu vou descansar. Vou ler com calma amanhã. Talvez mostre para o advogado da família. Advogado? Os olhos dele quase saltaram do rosto. Para que advogado? Para gastar o dinheiro que você nem tem? Você está louca? Se está tudo certo, Maurício. Qual é o medo de um advogado olhar? Devolvi a pergunta, olhando no fundo dos olhos dele. O silêncio que se instalou foi pesado. Ele estava furioso. Seus punhos estavam cerrados ao lado do corpo. Por um segundo, tive medo de que ele partisse para cima de mim, mas ele sabia que Luana estava ali. Ele respirou fundo, aquele som sibilante de quem tenta controlar uma explosão. Tudo bem, Elizabeth. Tudo bem. Ele pegou a pasta de cima da mesa com violência. Você quer ler? Leia, mas não venha chorar no meu ombro quando perder o prazo e ficar sem nada. Depois não diga que eu não tentei ajudar. Você é ingrata. É isso que você é. Ele se virou para Luana. Vamos embora, Luana. Agora. Luana me lançou um último olhar. Era um olhar de alívio misturado com medo. Ela sabia que a guerra tinha apenas começado. Enquanto a porta da frente batia com estrondo atrás deles, eu desabei no sofá. As lágrimas finalmente vieram, mas não eram mais lágrimas de saudade do meu marido. Eram lágrimas de uma mulher que acabava de acordar de um pesadelo para entrar em uma realidade ainda pior. Eu estava sozinha naquela casa enorme, mas agora eu sabia a verdade. E a verdade dói, mas ela também liberta. Ele achou que eu era fraca. Ele achou que eu era tola. Mas Maurício cometeu um erro. Ele esqueceu que para proteger o que é seu, até a mais mansa das criaturas vira uma fera. Sequei as lágrimas com as costas da mão. Olhei para o retrato do meu marido na estante e prometi a ele, e a mim mesma, ele não vai tirar essa casa de mim. Não enquanto eu estiver viva. Assim que a porta bateu e o silêncio voltou a reinar na casa, eu não fiquei parada chorando. Aquele tempo tinha passado. Peguei o telefone fixo. Minhas mãos ainda tremiam um pouco, mas agora era de adrenalina, não de medo. Disquei o número de Luana, rezando para que ela atendesse e que Maurício não estivesse por perto. No segundo toque, ela atendeu, sussurrando. Dona Beth? Luana, minha filha. Você pode falar? Perguntei baixinho. Estou no banheiro. Ele está na sala, furioso, ligando para alguém e gritando sobre prazos. Dona Beth, a senhora leu o bilhete? Li, minha querida. E você salvou a minha vida. Mas eu preciso entender o que está acontecendo. Por que ele está fazendo isso? O pai dele deixou tudo para ele, não deixou? A resposta de Luana veio carregada de tristeza e vergonha alheia. Não é bem assim, Dona Beth. Maurício tem dívidas. Muitas. Ele vive de aparências, a senhora sabe. O carro, as roupas. Tudo financiado. Ele deve para gente perigosa. Ele disse que a casa da senhora vale muito e que já tem um comprador interessado. O plano dele era fazer a senhora assinar a doação, colocar a senhora num asilo barato no interior e vender a casa na semana que vem para pagar o que deve. Senti um gosto amargo na boca. Asilo. Ele queria me descartar como lixo. Respirei fundo. Luana, escute bem. Eu não vou deixar isso acontecer, mas preciso que você continue fingindo que está do lado dele. Não deixe ele desconfiar de nada. Eu vou procurar o Dr. Cláudio amanhã cedo. O Dr. Cláudio era um advogado antigo, amigo de pesca do meu falecido marido. Se havia alguém que sabia a verdade sobre os bens, era ele. Na manhã seguinte, bem cedo, vesti minha melhor roupa. Não a de luto, mas um vestido azul que meu marido adorava. Eu precisava me sentir viva. Fui ao escritório do Dr. Cláudio. Quando mostrei a cópia dos papéis, quando mostrei o que Maurício tinha deixado para trás na pressa, o velho advogado tirou os óculos e balançou a cabeça, indignado. Elizabeth, isso aqui é um crime. É má-fé pura. Ele bateu o dedo no papel. Seu marido, sabendo que o filho tinha mãos furadas, deixou a casa em usufruto vitalício para você. Usufruto? Perguntei, querendo ter certeza. É sim. A casa é do Maurício no papel. É a herança dele, sim. Mas o uso é seu enquanto você viver. Ele não pode te tirar de lá. Não pode vender sem sua assinatura. Não pode fazer nada.
O que ele tentou fazer você assinar ontem foi uma renúncia de usufruto. Se você tivesse assinado aquilo, estaria abrindo mão do seu direito de morar lá. Você estaria na rua, legalmente. As lágrimas vieram, mas dessa vez de gratidão. Meu marido, mesmo partindo, tinha cuidado de mim. Ele sabia. Ele sabia que o filho não era confiável e garantiu que eu tivesse um teto. Aquela prova de amor além da vida me deu a força que faltava. Dr. Cláudio, eu posso processá-lo agora? Perguntei. Podemos fazer um boletim de ocorrência. Podemos anular tudo, mas isso vai criar uma briga judicial longa. Não, interrompi, com um pensamento formando na minha mente. Eu não quero só ganhar na justiça. Eu quero que todos saibam quem ele é. Ele posa de bom moço para a família, para os tios, para os vizinhos. Todos acham que eu sou a madrasta intrusa. Se eu processar, ele vai dizer que eu sou louca. Eu preciso que ele se revele. Voltei para casa com um plano. Era arriscado, mas eu tinha Luana do meu lado. Mandei uma mensagem para ela. Está tudo pronto. Avise quando ele estiver calmo. Horas depois, liguei para Maurício. Minha voz no telefone era a de uma senhora derrotada, cansada e confusa. A atriz que eu não sabia que existia em mim entrou em cena. Maurício? É a... mãe. Forcei a palavra, sentindo um nó na garganta. O que você quer? Ele respondeu seco. Meu filho. Eu pensei melhor. Conversei com meus botões. Eu não quero brigar. Eu não entendo dessas coisas de lei. E você disse que o banco vai tomar o dinheiro. Eu não quero atrapalhar sua vida. O tom de voz dele mudou instantaneamente. A ganância falou mais alto que a desconfiança. Mãe, que bom que a senhora caiu em... Eu sabia que a senhora ia entender. Eu só quero o seu bem, proteger o patrimônio do papai. Sim, sim, continuei, fingindo soluçar. Olha, vamos fazer as coisas direito. Eu quero assinar, mas quero fazer um almoço. Quero reunir seus tios, os irmãos do seu pai. Quero que eles vejam que estamos unidos nesse momento difícil. Depois do almoço, eu assino tudo na frente de todo mundo, para ninguém dizer que fiz escondido. Pode ser? Maurício hesitou por um segundo. Almoço? Pra que isso agora? Vamos no cartório direto. Ah, meu filho, é superstição de velha. Seu pai sempre assinava coisas importantes depois de comer. Eu me sentiria mais segura com seus tios aqui. Por favor, faça esse gosto para essa velha boba. Amanhã é domingo. Traga a Luana, chame seus tios. Eu faço aquela lasanha que você gosta. Ele riu. Uma risada vitoriosa. Ele pensou. Venci. Ela é velha e quer plateia. Tudo bem, Elizabeth. Amanhã, 12h. Eu chamo os tios. Mas deixe os papéis prontos na mesa. Desliguei o telefone e minhas mãos pararam de tremer. Uma calma fria tomou conta de mim. Passei o resto do dia e a manhã de domingo cozinhando. O cheiro de lasanha e bolo de fubá invadiu a casa, trazendo uma falsa sensação de normalidade. Arrumei a mesa com a toalha de renda branca. Coloquei o retrato do meu marido em destaque no aparador. Quando o meio-dia chegou, a campainha tocou. Eram os tios, irmãos do meu marido, pessoas boas, mas que sempre ouviram a versão de Maurício sobre mim. Eles me cumprimentaram com pena, aquele olhar de coitada da viúva sozinha. Logo depois, Maurício chegou. Ele chegou com Luana. Ele entrou como se fosse o dono do lugar, sorridente, abraçando os tios, fazendo piadas. Viu, tia? Eu estou cuidando da Elizabeth. Estamos resolvendo as burocracias hoje. Dizia ele, alto, para todos ouvirem. Luana veio até mim na cozinha. Ela estava tensa. Ele trouxe os papéis de novo, dona Beth. Ele está com a caneta no bolso. Ele disse no carro que hoje à noite a senhora dorme na pensão. Segurei as mãos de Luana e sorri. Fique tranquila, menina. Hoje à noite quem não dorme é ele. Serviu o almoço. Maurício comeu rápido, impaciente. Ele batia o pé no chão. Assim que os pratos foram retirados, ele não esperou nem o café. Bom, família, o almoço estava ótimo, mas temos negócios. Mãe, pega os papéis. Vamos resolver isso para os tios poderem descansar. Todos olharam para mim. Eu me levantei devagar, fui até a estante e peguei não a pasta dele, mas um envelope pardo que o Dr. Cláudio tinha me dado. Claro, Maurício. Fiquei de pé na cabeceira da mesa. Antes de assinar, eu só queria ler uma coisa que seu pai deixou escrito. Acho importante que seus tios ouçam, já que é sobre o futuro desta casa.
Maurício revirou os olhos, mas assentiu. Lê logo. Abri o envelope. Tirei de lá a certidão de usufruto e uma cópia da tentativa de doação fraudulenta que ele tinha me dado no dia anterior. O palco estava montado. A armadilha estava pronta. E ele, cego pela ganância, tinha acabado de cair. A sala de jantar estava em um silêncio absoluto. O único som era o da minha própria respiração e o bater dos talheres de um tio que, sem graça, pousou o garfo no prato. Eu segurava os papéis com firmeza. Minhas mãos, que tremeram por 2 dias inteiros, agora estavam firmes como rocha. Eu olhei para cada rosto naquela mesa. Meus cunhados, Luana e Maurício. Maurício mantinha um sorriso amarelo, sem entender o que estava por vir. "O que é isso agora, Elizabeth?" Maurício perguntou, soltando uma risada nervosa e estendendo a mão. "Me dá isso aqui. A senhora vai acabar sujando o documento importante com molho de lasanha." Afastei o papel da mão dele num movimento rápido. "Não, Maurício. Hoje quem fala sou eu." Ajeitei os óculos e comecei a ler, em voz alta e clara, para que não restasse dúvida em nenhum canto daquela sala. Cláusula 3ª. O imóvel situado nesta rua, deixado pelo falecido, ficará em usufruto vitalício, em favor de sua esposa, Elizabeth, garantindo-lhe o direito de moradia, posse e administração até o último dia de sua vida, sem que nenhum herdeiro possa vendê-lo ou aliená-lo sem o seu consentimento. Parei de ler e olhei para os tios. O irmão mais velho do meu marido, Roberto, franziu a testa. "Usufruto?" Roberto perguntou confuso. "Mas, Maurício, você disse para a gente lá fora que o papai tinha deixado tudo no seu nome e que a Elizabeth estava só assinando." Maurício ficou pálido. O suor começou a brotar na testa dele. Ele se levantou bruscamente, derrubando a cadeira para trás. "Isso é papelada velha. Ela não sabe o que está lendo." "Ela está gagá, tio!" ele gritou, apontando o dedo para mim. "Mãe, para de passar vergonha. Assina logo essa droga para a gente ir no cartório." "Não me chame de mãe." Minha voz trovejou. Foi um grito que estava preso na minha garganta há 20 anos. Todos na mesa se assustaram. Eu nunca tinha levantado a voz. "Você não tem o direito de me chamar de mãe." Continuei, agora com a voz trêmula de raiva, mas controlada. "Porque um filho não tenta jogar a mãe na rua." Joguei na mesa o outro papel, aquele que ele queria. "Olhem isto." Apontei para o documento falso. Maurício disse que era para liberar dinheiro do banco, mas aqui diz: renúncia de usufruto e doação imediata. Se eu assinasse isso ontem como ele queria, hoje eu não teria onde dormir. Ele ia vender a casa do pai de vocês, a casa que meu marido construiu tijolo por tijolo, para pagar dívidas de jogo. Um murmúrio de choque percorreu a mesa. Tio Roberto pegou o papel, leu rapidamente e seus olhos se arregalaram. Ele olhou para Maurício com uma expressão de decepção profunda. "É verdade, Maurício?" A voz do tio era grave. "Você ia enganar a mulher que cuidou do seu pai até o fim? E tirar a casa dela?" "Vocês não entendem." Maurício tentou argumentar, mas sua voz falhava. Ele olhava para os lados procurando uma saída. "A casa vale muito dinheiro. Ela é velha. Para que ela quer uma casa desse tamanho? Eu preciso do dinheiro agora." "O papai não ia querer me ver endividado. Seu pai preferia morrer de novo a ver o filho se tornar um golpista," eu disse, sentindo as lágrimas escorrerem, mas de alívio. "Ele sabia quem você era, Maurício. Por isso ele fez o usufruto. Ele sabia que você tentaria me tirar daqui. E eu, boba, te amei como se fosse meu sangue. Eu ia assinar. Eu confiei em você." Maurício, encurralado, tentou sua última cartada. Ele se virou para Luana. "Luana, fala alguma coisa. Diz para eles que a gente precisa do dinheiro para casar. Diz que é para construir nossa vida. Você sabe que é para o nosso futuro." Luana se levantou lentamente. Ela não parecia mais a menina assustada do dia anterior. Ela tirou a aliança de compromisso do dedo, uma argolinha dourada que Maurício tinha dado a ela meses atrás. "Nosso futuro?" Luana disse, com a voz calma e triste. "Não existe futuro com você. Não existe futuro com um homem sem caráter, Maurício. Eu vi você mentindo na cara da dona Beth ontem. Eu vi você rindo no telefone, dizendo que ia despachar a velha para um asilo público." Ela colocou a aliança em cima da mesa, ao lado dos papéis da fraude. O som do metal batendo na madeira soou como um martelo de juiz decretando a sentença. "Eu avisei a ela, Maurício," Luana revelou olhando nos olhos dele.
Fui eu que disse para não assinar, porque eu tenho vergonha de estar com você. Acabou. O silêncio voltou, mas agora era pesado para ele. Maurício olhou ao redor. Os tios balançavam a cabeça em negação, alguns com olhar de nojo. Eu estava de pé, inabalável, na cabeceira da mesa. Luana tinha se afastado dele e vindo para o meu lado. Ele tinha perdido tudo. Não a herança, mas algo muito mais valioso. O respeito da família e a máscara de bom moço que ele demorou a vida toda para construir. Sai da minha casa. Ordenei. Não gritei. Apenas falei. A casa é minha. Está no meu nome. Ele rosnou, mas sem convicção. A propriedade pode ser sua no papel, Maurício. Interveio o tio Roberto, levantando-se e cruzando os braços, bloqueando a visão de Maurício. Mas a posse é dela, e enquanto a Elizabeth viver, quem manda aqui é ela. E pelo que estou vendo, ela tem muita saúde e muitos anos de vida pela frente. Vá embora, rapaz, antes que a gente resolva isso de outra forma. Maurício olhou para os tios, olhou para mim e para Luana. Ele pegou a chave do carro em cima da mesa com violência, resmungou um palavrão baixo e saiu batendo os pés. Quando ouvimos o som do motor do carro se afastando, parecia que uma nuvem negra tinha saído de cima do telhado. Meus joelhos cederam um pouco e eu me sentei. Luana me abraçou forte. Eu desabei em choro, mas não era choro de tristeza. Era o choro de quem tirou uma tonelada das costas. Os tios vieram me consolar, pedindo perdão por não terem percebido antes, prometendo que estariam mais presentes, que eu não estava sozinha. Naquela tarde, depois que todos foram embora, preparei um chá. Luana ficou comigo. Ela disse que ia voltar para os pais. Eu disse que as portas estariam sempre abertas para ela, não como namorada do meu enteado, mas como a filha que a vida me deu num momento de aperto. Sentei na minha poltrona, aquela onde quase assinei minha desgraça. Olhei para as paredes, para o jardim. A casa estava quieta, mas não era um silêncio solitário. Era um silêncio de paz. Eu tinha vencido. Não com gritos, não com processos longos, mas com a verdade. Maurício podia ter o sobrenome, podia ter a ganância, mas ele nunca teria o que eu conquistei naquele dia. A dignidade de saber o meu valor e a certeza de que nesta casa eu sou a rainha. E daqui, ninguém me tira.